O meu nome é Libertina Caetano de Araújo. Antes era Libertina Caetano Nunes, mas depois do descrito, aí ficou assim. Eu nasci às 11 horas do dia de domingo, de janeiro, do dia 23 de 38. Meus avós, Severiano Carlos e Maria Sinhá, do pai da mãe, e do pai Caetano, agora não sei o sobrenome, velho Caetano, daqui do Canaã. E a minha avó, por parte de pai, Severiana. Eu conheci tudo, fui bem estimada dos meus avós, pensa, que beleza. Eu fui afortunada de nova, que meus avós já gostavam dele, oh meu Deus. A minha avó, por parte de mãe, só podia comer um bocado se fosse mais eu, tem jeito. Ia andar mais eu, para todo canto ela me chamava para eu ir mais ela. Meus avós naquele tempo, que eu era nova, o meu avô, por parte de mãe, era um fazendeirão forte, morando no Mundo Novo, tinha muito gado. Ele saía para fora, o terreiro ele chamava o pátio. Saía para fora, fazia aí quando nós dava pé, aquela chucaíra nos bezerros, nas vacas, era chucaíra de todo tamanho. Era aquela boniteza. Quando chegava, ele separava os bezerros, separava as vacas, os garrotes, para não dormir mais as vacas. Era aquela fartura, ovelha, nesse tempo tinha de fartura. Eles ferravam nesse tempo. Tava um ferro no fogo para ferrar o bichinho, fazia bem, cadô. Tudo sorte, era campo aí. Aí tinha colônia também, né? Assim perto, mas o gado era solto no campo. O meu papai, Alfredo Caetano de Araújo. A minha mamãe, Honorina Maria de Araújo. Meu pai era moreninho, que eu saía ele, e a minha mãe uma galega, bonita e boa. Nunca levei uma lapada da minha mãe, nunca. Tá vendo? Rapaz, o que contava é assim. Que uma irmã da minha mãe e um irmão do meu pai casaram, sabe? Aí, depois de os casados, começou o namoro do papai e da mamãe. Aí casaram também, né? 2 irmãos com 2 irmãs. A casa do meu pai era casa de bodega, né? Que quando eu era nova, nós morávamos no Mundo Novo. Eu nasci aqui no Canaã, mas quase que me criei no Mundo Novo. E o meu pai vendia bodega, vendia bazar de ouro, essas coisas que ele gostava de ir para Juazeiro, tinha uma família lá, e trazia ouro para vender. E na história dos ouros ele fez um bazar aí, que não tinha tamanho. E era negociante de bodega, só. Era uma casa inteira, não vai falar em casa inteira. E o salão de bodega, tinha o virador assim ao lado, que a minha mãe gostava de cozinhar para os povos que vinha com carga de animal, de galinha para aqui para Arapiraca. E o canto da hospedagem era lá, na casa do meu pai, que era um terreiro bem grande, eles amarravam os bois de carro, mas o terreiro todo cheio de estrume. E trazia carrada de carvão, carrada de lenha, de porco, de galinha, vinha assim animal, carro de boi, vinha do sertão aí, sertãozinho, batalha, já era batalha, para vir para Arapiraca, vender as coisas, era o despejo. E quando chegava, tinha lá aquela coisa como um virador de fumo assim do lado de cima da casa, que era a hospedagem do povo, que chega para comer e dormir, né? Era uma casa dele, uma pensão, que se falava no rancho do Alfredo Caetano. E o meu pai, para todo ano, dia do Coração de Jesus, fazia festa de santo.
Era uma festa, na festa do Mundo Novo. Era do coração de Jesus. E tinha a missa de manhã, a festa à noite e a missa de manhã. Era muito conhecido, sabe, meu pai. Rapaz, as minhas brincadeiras eram tão poucas, que eu só via mais a minha mãe. Era a amiga dela e a minha mãe era minha amiga. Eu só ia a uma festa se fosse mais ela. Uma festinha que ela não gostava de festa. Mas só ia qualquer uma adição, a missa, feira, mais ela. E ela gostava de vender coisa também. Teve um tempo aí que ela gostava de vender coisa nas feiras e eu acompanhava ela para todo sentido. Vendia cocada, vendia arroz doce, bolo, macazada, que tinha a casa de farinha do pai dela, ela fazia as fornadonas de bolo e de macazada e vendia, que era interesseira, viu? Meu pai era inteligente e a minha mãe, É por isso que eu saí meio desinvestada para gostar de ter as coisas. Naquele tempo, os filhos respeitavam os pais, né? Os pais tinham respeito também pelas filhas e hoje em dia é tudo na enrolada, uma doidiça. Naquele tempo, ninguém podia andar com essas conversas feias que está existindo no mundo, né? Era o respeito maior da vida, que os filhos tinham os papais deles, a mãe, né? Dar a benção. Não, quando o papai e a mamãe estavam dizendo uma coisa, ninguém dizia nada. Tinha que ficar ouvindo caladinho. Se dissesse alguma coisa, era um gatão que levava, que era um gato, que o povo chamava que era um gato. Hoje é o quê? Quando um filho erra, que o pai acha que está errado. O que é que ele diz? Não pode nem dizer nada, porque é velho, não sabe de nada e é do tempo antigo. É para andar todo mundo, dizendo que não pode dizer com os outros, é para ver assim, agora. Mas nesse tempo não era assim, não. Estava o senhor conversando aqui, mas um filho meu, não tinha direito de passar aqui no meio, não. Se passasse, era um gatão que levava do pai e da mãe. Puxa para dentro, desabava. Qualquer coisa, lapada, cipó. No mato tinha os castigos de quem não tinha vergonha. Tinha respeito, os pais, e mãe, e filho, tudo. Meu pai foi o câncer, detrás da orelha. Criou um caroço e pocou e disse ele, Deus carregou. E a minha mãe de coração estava internada no Santa Maria, que a minha irmã que morreu agora há pouco tempo, a caçula, tinha uma casa lá pertinho de Santa Maria e vivia com a minha mãe dentro de casa. Aí internou ela, quando estava faltando o ar, coração. Aí quando foi no dia que deram alta, as bolsas arrumadas e ela sentada na cama, brincando mais as amigas de cama. Aí deu aquela risada assim, disse, eita, mas eu estou com gosto. Quando eu chegar em casa com meu pratão de coalhada, que ela gostava de coalhada. Quando disse assim, deu uma risada, caiu, dessa não levantou-se. Tinha 73 anos, quando Deus carregou. E o meu pai tinha 65. Meus irmãos foram 8. E agora só tem 3 comigo. Valdeci, Manoé, José, Maria, Josefa, Maria do Carmo, Maria Lúcia. Tem a Maria Caetano também. Rapaz, a minha irmã mais próxima era a Josefa, Zefinha, que tem a filha dela que mora aqui na fazenda dela. E sempre a gente se via mais do que as outras eram mais na rua, ficava mais difícil. E mais perto era a Josefa. Era nós tudo assim, a casa grande, cada um tem o seu canto de dormir. Os meus irmãos eram tudo em rede nesse tempo. E nós, mulher, cama. 2 camas num quarto. O colchão de capim, nesse tempo.
Quando a gente se bulia, os capim diziam, eu estou aqui. A energia, o nome era petromática. Um bujãozinho, né? Aquele bujãozinho tinha um botão, quando apertava assim, acendia. Quando queria apagar, era naquele botãozinho. Era assim. A gente chamava petromática lampião. Clareava igual energia. Era um na bodega e outro dentro de casa. O povo trazia candeeiro nesse tempo, né? Acendia os candeeirinhos deles para amarrar os boi, botava aqueles torninhos no terreiro e amarrava os boi tudinho e trazia candeeiro para dormir, esteira, rede, essas coisas. Minha mãe tratava de buchada, eu ajudava e a empregada para fazer buchada todo final de semana para dar de comer os amucreve. As visitas que chegavam todo fim de semana, dormia para trazer as carradas para a piraca. Embuchada gorda, a gente botava aquele pouquinho de arroz quando estava fazendo o cheio, cortava as tripinhas e botava ali. Embuchada gostosa, que era uma beleza. Ainda hoje eu acho boa. O fogão era de lenha. Um fogãozão bem grande, que tinha 3 bocas assim em seguida, botava as lenhas assim que acendia tudo. Era panela de barro nesse tempo, cada lapa de panela, mas era bom. A minha mãe gostava de fazer doce também, para quem quisesse, arroz doce. E eu ajudando, que era mais velha dela, em tudo que ela tivesse, eu estava ali do lado dela ajudando a fazer tudo. Meu pai tinha uma rua de rancho de palha para botar trabalhador. Era trabalhador que fazia gosto para tudo. Para cavar canteiro, para casa de farinha, para festa, para juntar leilão dos amigos. Para tudo ele tinha. Que ele foi baixando também. Ele cortava gado aqui no açougue, né? Ele tinha bodegona lá, minha mãe tomava de conta. Meu irmão mais velho era uma pessoa bem entendido também, meu pai confiava muito nele. Valdeci, o pai do coronel Valdeir, que Deus carregou um dia desse. Carne do sol? Sim, a mamãe botava no sol para secar. Botava, fazia aquele negócio de arame para pendurar as postas de carne, tripa, um bocado de coisa, né? Carne de ovelha, aquela ossada, botava no sol para secar, para cozinhar no feijão, e vendia de tudo lá. E já sabe, e cobertinho, porque se deixasse descoberto, a mosca botava ovo, criava bicho. Aí aqueles que criavam bicho, ela jogava, os cachorros comiam. A minha mãe relava o milho, as espigas de milho, para fazer o cuscuz comer com leite. Meu pai dela era fazendeiro, forte, tinha muito leite. Ninguém nunca comprou leite. O meu pai não gostava não de criar, o dele era só negócio. O café ela torrava. Botava um tacho desse tamanho no fogo de barro e mexia o café. Até quando ficava preto. Quando estava preto, estava o açúcar. Aí ia mexendo até dar o ponto. Quando acabar, botava a cinza assim em cima do fogão e colocava o café para pisar no pilão. Agora que tinha mais um açúcar preto. A minha mãe botava esse açúcar preto no café para torrar. E em casa era vassoura de palha. A minha mãe sabia fazer. E eu faço. Eu sei fazer tudo isso. E o sabão era sebo de gado, que meu pai era machante. Aí o sebo ele não vendia, trazia para casa. Aí a minha mãe pegava uma lata de gás, uma latrona que tinha de vender gás. Aí cortava e fazia aquela panelona da lata, sabe? Para cozinhar o sebo. Aí quando estava cozinhado, ela botava potássio, o povo chamava potássio, outro chamava soda, e breu, e fazia o sabão para vender e para o consumo da casa. Para lavar roupa, a gente botava o sabão nos panos, tudo. Quando era no outro dia, lavava tudinho, espremia, estendia nas cercas de arame.
Aí quando estava enxutinho, dobrava tudo e guardava. Ainda hoje eu me lembro, eu tenho um ferro aí forrava a mesa com cobertorzinho fofo, botava brasa de fogo dentro do ferro. Aí quando estava pegando fogo, aí barrufava assim com água na boca, no pano, passava, ficava tudo bacaninha. Rapaz, a roupa para engomar, a gente fazia assim, lavava as roupas dos homens, e as da mulher não, mas as dos homens eu fazia assim também, fiquei moça. Aí fazia uma cadazinha de tapioca, bem ralinha, aí passava aquela roupa dentro e espremia e botava para enxugar. Aí quando passava ferro, quando ia passar ferro, barrufava, assim, com a boca, aí passava ferro, ficava bem lisinho, chegava, espelhava. Aí dobrava a roupa dos meus irmãos, eu dobrava tudinho, botava lá. Ficava tudo bem dobradinho, gomadinho, durinho, parecia pega, bem feitinho. Agora era tanque, se falava no tanque. Meu avô tinha um tanque assim detrás de casa, um tanque grande, que era para a família toda. E então tinha a lagoa do Mundo Novo cheia de tanque também. Quando secava de casa, ia para a lagoa. Água à vontade, era a fartura desse tempo. E para beber do mesmo jeito, o tanque. Pote jarra, cada uma jarra dessa grossura, dessa altura cheia de água. Para nós tomar e para os carreiros, para quem chegar. E as cuias de cumbuco para pegar a água. E as cabaças, bem assim, a gente plantava, e aquelas cabaças com aquele bujão assim, e o pescoço em cima e a cabeça. Tinha até a cabeça as cabaças. Quando era lua cheia, era aquela beleza, nós sentava tudo daquele terreiro, a vizinhança para conversar, de bater papo, aquela beleza. Contava história, meus avôs, rapaz, tinha história de caipora e fogo corredor era pouco. Agora lá Bisonte tinha uma pega que o povo falava. Agora eu mesmo nunca vi. Eu estudei um pouco lá na Folha Miúda, de baixo, e estudei aí no Serrote, com o mestre Davinho. Mas eu não aprendi nada não, que eu não tinha interesse não de aprender, eu tinha interesse era de trabalhar. Era o doutor, os professores ensinando a gente como era que ele fazia, e chamando de um em um para olhar a lição, levar gato, palmatória para levar bolo, para ter vergonha. Um menino arengueiro sem vergonha naquele tempo, que era um castigo. Agora eu nem sabia brigar, e nem apanhava não, eu nunca apanhei. Acredita que a minha mãe nunca me deu uma lapada, nunca. Quando eu era mais nova, parece que o meu juízo era mais melhor, que eu não fazia por onde andar, fazendo coisa toda. Os professores era que era bom, né? Que ensinava a juventude a viver tudo feliz. Quando a gente chegava na escola, era bom dia, meu mestre. Tudo bom? Tudo bem. Quando saía, até amanhã, benção meu mestre. Era assim. E hoje quem faz, se fizer uma coisa dessa, serve de goga. A minha mãe me ensinando a trabalhar e fazer as coisas em casa, na cozinha, que eu aprendi de tudo. Eu, quando era solteira, dava conta de uma casa. Naquele tempo o povo era animado, e quem vê animação, rapaz, era para tapar as casas de barro. Aí o povo envarava, fazia as empanadas de teia, quando acabava botava os pau assim nas paredes, aí partia a casa, né? Eram os quartos, cozinha, botava os pau assim, quando acabava botava a vara desse lado, outro desse lado e amarrava com cipó, que quando era para tapar era barreiro de barro.
Aí chegavam os homens, tudo cantando, tudo cheio de cachaça, animado para fazer aquele serviço, cavando barro dentro daquele buracão, quando acabava despejavam água e se pegava tudo abraçado e dançando ao redor e pisando para fazer o barro bem ligado. E cantando, viu? Tudo animado. Parecia uma gota de maluco. Aí o povo fazia os bolos de barro ligados e entregando os bolos os outros, e os outros carregando, botando lá, entulhando, e os cabos pegando os barros, pá, na parede, não tapava. Ficava as paredes tudo tapadinhas. Aí, quando era para apilar o chão, eles escavacavam, botavam uma mistura do barro e dançavam pagode. Era um pagode danado, que era para ficar bem apiladinho. Isso aí era só farra, para comer buchada, beber, cantar, e era aquela beleza, aquela festa. Cada uma casa, meu irmão, aquele mundo de casa tudo de barro, nesse tempo. E o meu pai tinha uma rua de rancho de palha, que tinha um bocado de morador dele, trabalhador, para trabalhar no inverno e fazer mandado para tudo. Naquele tempo as coisas eram diferentes de hoje, diferença horrível. Era uma festa, rapaz, era festa, tudo animado, tudo cantando, e era aquela beleza. Meu avô, por parte de mãe, tinha casa de farinha, assim, vizinha. Casa de farinha riada com tudo. Tudo quanto era de coisa que precisava para fazer farinha. Também o povo fazia farinha direto, era por noite e dia. E o povo cantando. Era o povo animado daquele tempo, viu? Para mim era um divertimento, puxando mandioca. Coisando com a roda assim, e o cabo lá com a mandioca enfiando assim no cadiatu e a massa caindo embaixo. Aí as mulheres peneiravam a massa, os homens botavam a massa de lá do cadiatu que foi quebrada no cadiatu, botavam na prensa, botavam a palha de coqueiro, fazia aquelas empanadas de palha de coqueiro, cobria, botavam as amassadeiras, o nome. Umas coisas de pau, de madeira, bem pesada por cima, e tinha um negócio assim, um fuso. Eles enganchavam pau assim dentro do buraco do fuso e coisavam assim, que a poeira, a manpoeira invadia, descia toda dentro do coxo embaixo. Agora aquela mandipoeira era da massa, aí quando estava assentada, a tapioca embaixo, tirava a manpoeira, botava para o mato, e a tapioca tirava e botava numas vasilhas, numas cuias de cumbuco, bem grande, botava no sol, secava tudinho. Minha mãe fazia tanta macazada, nesse tempo era macazado o nome. Aí peneirava, quando acabava, rapava o coco, misturava com aquela tapioca, e pegava palha de banana, forrava o forno e botava umas formas de pau assim, e enchia da tapioca temperadinha com coco, com sal, e quando acabava abafava com a palha da banana, e quando assava ligada, a bicha boa. E hoje eu sei fazer tudo. Se eu for fazer, eu faço tudo. Era um divertimento a bodega do meu pai. Era bodega, era festa, era missa e era consultório de médico. Você viu falar do Sebastião Malaquia, que era um doutor? Pois é, esse Sebastião Malaquia, ele foi nascido e criado na Cupira, ali pertinho, vizinho do Novo. Mas ele só consultava o povo na bodega do meu pai. Quando amanhecia o dia, não tinha outro, ele chegava. Aí ia chegando gente o dia todo, vinha até da Palmeira, procurando ele para passar remédio para o povo. Aí ele passava o dia, quando era de tardezinha, ia-se embora para casa. Era rancho para os carreiros, para o povo que carregava coisa nos caçoar, nos burros, nos cavalos. Hoje lá, meu irmão, a diferença é demais. É só mato, roça. Só. Eu acho que a casa ainda tem. Ainda deve ter a casa lá, casa velha. Eu nunca mais fui lá.
Mas eu acredito que se não tiver, mas eu ainda hoje eu sei aonde é. Nesse tempo era pouca casa. Eu gostava de ir lá, que só meu pai tinha um cercado de capim assim por detrás de casa. E eu gostava de andar correndo, mas as minhas amigas, os amigos se escondendo. E eu me lembro que nós tratávamos as buchadas para deixar o estrumo para lá, para dentro dos capim. Tem uma lembrança de lá ainda. A seca, nós plantamos 14 tarefas de mim, ninguém comeu uma espiga, porque não houve chuva. Olha, quando estava começando a sair o pendão e sair uma bonequinha, acabou-se a chuva. Nesse tempo, o meu irmão mais velho carregava a água da barragem da Lagoa do Rancho, para lavar roupa, para tudo. Meu irmão, era gado morrer de sede, era uma luta tão grande para o povo, e foi que nós desabemos, fomos para a Feira Grande. Passamos dois anos lá. Aqui, quando eu era pequena, o nome do Canaã era Viado. A Lagoa dos Viados. Depois mudaram para Lagoa do Santo Antônio. E agora é Canaã. Aqui era casa de barro, mas era um lugarzinho bom, viu? A minha família, Caetano. A do Mundo Novo era a família Carlos, que o meu avô era Severiano Carlos. Aqui tinha um bocado de família, tinha uma família Catenga, tinha outra família Juvino, que essa rua aí é Antônio Juvino por causa disso, e tinha os Tetulianos. Tinha o Pedro Cajuzinha, meu tio, era o velho Pedro Cajuzinha, bem ricão aí. Quando o Lampião andou no mundo, sabe? Aí tinha essa povo desse Juvino, que tinha a casa do Antônio Juvino, que a velha mulher do Lampião foi pedir um pinico para fazer a obrigação dela lá no meio da casa. Nesse tempo era uma doidice, né? Aí, nesse tempo, a minha mãe disse que eu estava sentada no chão, nem caminhava ainda. Aí disse que fiquei tão admirada por Lampião, porque ele estava bem enfeitado, fiquei séria olhando para ele. Disse que ele foi e me beijou, e eu fiquei bem pava olhando para ele. Menti, não tive medo, olha. Que hoje os meninos, quando se assombra qualquer coisa, é um berro, mas eu não. Eu achei que foi bonito. Velho Pedro Cajuzinha, a minha mãe chamava tio. Nós demos para chamar todo tio também por causa dela, que ela mandava nós chamar. Eu ainda alcancei ele, assim moreninho, baixo, grossinho, conversador, rico que sol. Esse povo era tudo rico nesse tempo, era. Sempre a minha mãe vinha e eu via mais ela. Aqui, ela botou também na Caraíba, botiquim de coisa de comida, bolo, carne, ela preparava comida para o povo. Aqui, nas festas, lá no corredor, não tem o corredor para ferro, ela botava lá também, que quando meu pai tinha bodega, era tudo na bodega, mas depois ele enfraqueceu, né? Aí a minha mãe toda a vida foi trabalhadeira, inteligente, gostava de botar a banca, amarrar meus irmãos. Meus irmãos, tudo sabido também, né? Filho de gato é gatinho. E acompanhava ela para todo canto. Ela mandava fazer os botiquinhos, as casinhas para botar as mesas com as mercadorias, né? Eles iam assim de tarde para as festas, fazia lá. Quando era de noite, ia na carroça de burro, que nesse tempo era carroça de burro. Onde só montava e botava as coisas, tudo ia para as festas. Vendia na feira também. Era aqui, tinha banca na feira. Que aqui houve feira e tudo. A feira daqui, rapaz, era assim. Você não viu a praça? Uma carreira de banca de um lado e a outra do outro e o povo no meio. De tudo tinha dentro. Era uma feirona que fazia gosto. E bodega. Tinha por todo canto, loja. E hoje não. Hoje tem muita coisa, abriram muita venda aí.
Quando era no tempo dos currais de fumo, meu pai fazia o zoará, mandava os homens fazer o zoará, e era aquele rebanho de mulher cantando e fazendo costela, e outros lá trepando no zoará, outros no salão destalando fumo, era aquela festa de jeito. Toda a vida foi animado o negócio de trabalho de fumo. Era uma beleza nesse tempo. Mas hoje é tudo quieto, até no salão ninguém canta. No tempo do salão de fumo era uma cantarola, que era aquela festa, aquela beleza. Tudo destalando fumo e cantando. Era lá pegado com a casa. O povo cantava que só, era sabido, viu? Para tirar de verso, era tanto verso no mundo que era aquela beleza. Eu me lembro. A gente cantava tanto verso para sair as cantigas, era o primeiro verso. Aí eu vou caçar ao menos um para dizer. Senhora dona da casa, escuta o que eu vou dizer. Carro não anda sem boi, nem na escanta sem bebê. Outros era... Lá vem o carro cantando cheio de olho de cana. As mocinhas do Canaã tem olho e não tem pestana. E inventando um verso de todo tamanho que era para o povo achar graça e cantar. Quando tirava aqueles versos, que parava aí, pegava a cantiga. Era a noite toda, olha assim, conhecia o dia. E a mulherada tudo cantando, bebendo, e era aquela beleza, aquela festa. No último dia, tinha o derradeiro dia de fumo, era festa. Faziam até dança, pagode. Era bebendo e cantando e dançando. Um rebanho de bode, saltando e cantando. Aquela alegria, aquela beleza. Todo mundo, Ave Maria, onde tinha fumo para destalar, as mulheres ficavam tudo felizes, estava tudo lá. Era forte fumo e a cada lapa de fogo e a cada boi que fazia gosto. Eu nunca me bebedei não, mas tinha tanta gente. Aqui tem uma moça que ia trabalhar no fumo da gente, só dava para vomitar. Mas eu não. Eu fumava num cachimbo. Essa menina passava mal, bichinha. A gente tinha pena do jeito dela, mas era preciso trabalhar. Não tem pai nem mãe, né? Aí a bichinha trabalhava, mas de vez em quando dava aquelas crises de vômito. Quando o meu marido morreu, esses filhos eram negociantes, que esse aí toda a vida gostou de andar vendendo as coisas, e tem um irmão dele, que era comprador de fumo. Nós comprávamos as carradas de fumo nas Craíbas para vender no Arapiraca para ganhar dinheiro. E então, quando tinha um guerreiro, aí era comigo mesmo. O guerreiro do povo brincar, né? As figuras tudo enfeitadas, cheias de fita, capacete, aquela bagaceira toda. Para brincar o guerreiro, eu gostava que só. E a minha mãe ia, mas eu, para me fazer os gostos. Uma turma de mulher e outra de homem, né? Aí o mestre dizia: "Oh, rainha da beleza!" Aí ela dizia: "Que é que há, mestre Madeira?" Eu achava bonito isso. A dança deles era aquela fuleira. Eu toda a vida achei bonito, cheio de fita. Eles dançando e a fita balançando. Tem o Mateus, tem o índio, tem a rainha da beleza, tem palhaço com uma pega e o boi correndo atrás da meninada, era aquela festa, aquele barulho aqui no Canaã. Era um divertimento naquele tempo, a gente achava tão bonito, tão bom, que era aquela beleza. Pegava aquelas espadas, quando dava aquelas espadas ao povo, já não interessava receber dinheiro. Que quando ia pegar, a pessoa estava com o dinheirinho já na mão e entregava. Era assim. Elas tiravam o capacete da cabeça e davam. Quando eles davam assim, já era pedindo dinheiro. Aí quem ficava com aquele negócio já ficava preparando para quando vinha se buscar, levar. Lá nunca houve não, guerreiro. Era aqui. A gente vinha de pé, de lá para aqui, para olhar guerreiros. Lá na frente da igreja, ali. Você não andou aí? Pois é, na frente da igreja. Só vinha assim no verão.
No tempo de inverno não via não. Era de todo canto, era lá das matas, vinha do sertão, vinha de muitos cantos, né? Que aqui o Canaã, toda a vida o povo gostava dessas coisas. Aí eu acho que eles, quem fazia pedido, os proprietários, para vir, que era um divertimento, era uma festa. E pastorio, eu acho bonito. Eu era do lado encarnado, era do partido encarnado. Tinha o azul e o encarnado. Agora esse ano houve aí, essa festa do Canaã tá pegada aí. Sempre a gente vinha aqui no Canaã para missa, para as festas, o povo fazia ajuda de pano, que era para brincar no sábado, aleluia, para matar de rasgá-lo de faca. Aquela bagaceira de gente da casa, mas o povo era beijo nesse tempo. Aqueles bonecos do tamanho da pega, desse tamanho, com aqueles braços desgovernados e pernas, botavam nas costas, corriam e escondiam. E quando achava, tirava dali e botava no outro canto. Era aquela turma de gente acompanhando. O povo era beijo. Era brincadeira, festa. Era festa. Mesmo, era tanta coisa. Hoje está tudo diferente, nem parece que aquele tempo. Era bom, no dia de Sexta-feira da Paixão, a gente quando se levantava, se ajoelhava nos pés dos nossos pais, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam, para sempre seja louvado, meu filho, Deus te abençoe. Bença papai, bença mamãe. E hoje em dia o povo chega lá na porta, já é bença avó, e pronto. Aí eu digo, puxa para aqui, se ajoelha. Aí tem que se ajoelhar, meus filhos e meus netos, para dar a benção Sexta-feira da Paixão. Noite de São João era uns fogos, o povo, cada um com seus pacotes de chuvinha, de bomba para soltar. Para eles era uma beleza. Tinha balão. Agora os balões, o povo chamava peça de fogos. No tempo das festas que o meu pai fazia, vinham uns cabras das Craíba, que trabalhavam em negócio de porva, para fazer as peças, que era peça de fogo. Fazia aquelas coisas bonitas, aqueles cruzeiros cheios de tanta estrelinha, tanta coisa, meia-noite, acendia aquela peça para todo mundo ver, era uma coisa bonita. Aí a moçada para tomar umas às outras para o comadre, pular a fogueira pegada na mão, adeus compadre, Deus comadre, dar aquele pulo um para lá, outro para cá. Atravessar a fogueira, uma armada de gente maluca. Agora não tem mais não, que já morreram, foi tudo. Era uma gota de moçada, a prima minha, as minhas comadres. Outros com padrinho, madrinha, Sexta-feira da Paixão, era aquela animação, aquela festa. Era aquela festa, aquela alegria. Era uma benção naquele tempo, as colegadas faziam as festas e ela mesmo era aquela festa boa, alegre, para ver com quem casava, e era aquela beleza. Eu mesmo fiz uma vez e eu sonhei com o rapaz que eu me casei. Era no dia de quinta-feira, a pessoa fica na calçada, olhando quando se mudasse uma estrela. Aí quando muda uma estrela, na quinta-feira de noite, a pessoa fica dizendo, Deus te guie, apanhando uma mancha de areia, sem olhar. O boi da estrela, se mudando e a gente dizendo, Deus te guie, pegando a areia. Agora aquela areia botar debaixo da cabeceira, para a estrela mostrar o rapaz que a pessoa vai casar. Que doidice. Mas moça, era bicho besta. E eu sonhei em vídeo. O cara que eu me casei com ele, o Antônio Japão. Mandei a estrela, Deus guia ela, e apanhei a maceira de areia, botei debaixo da cabeceira e eu sonhei com ele. Conversando assim numa rua, os amigos na porta da cozinha. E quando eu vi que passou muitos tempos sem eu vê-lo. E nós, nesse tempo, eu era uma fulenguinha nova e ele também. Mas ninguém se conhecia. Aí chegou o tempo para se conhecer e quando eu vi ele, eu conheci do sonho. Eu sonhei com ele e vi ele com o traje que eu vi. Tá vendo? A primeira vez que eu vi ele estava com o traje que eu sonhei.
Eu nem conhecia ele, mas na hora que eu vi, eu conheci. Aí eu pensei no meu sentido, eu vou casar com esse cara. Aí o pai dele e a mãe era Adilon Japão e a mulher Maria. E o povo chamava ela Lica. Era compadre dos meus pais. Era eles que eram padrinhos de uma irmã minha, que eles eram compadres. E eu vi ele quando eu era pequeno. Nós tudo pequeno, né? Aí nós se apartamos, que nesse tempo eu estava morando na Feira Grande, que houve uma seca muito grande, aí nós temos parentescos da Feira Grande, e nós fomos para lá, que tinha essa família, e lá é minação, tinha uma chácara muito grande lá na Baixa Fria, para cima da Feira Grande um pouquinho, aí entregaram para nós, passamos 2 anos lá. Foi lá que eu sonhei com o rapaz que eu casei. Que quando nós viemos para cá, meu pai e a minha mãe e eu, já grande, moça já, aí eu vi o rapaz e conheci. Eu sonhei lá com ele e conheci quando eu vi. Teve uma irmã dele que casou com o rapaz, um primo meu do Mundo Novo, e nós foi tudo pro casamento, e foi lá o começo do namoro. Ele me chamando para dançar e eu não sabia dançar, nem a minha mãe deixava. Aí deu todo saber que queria namorar com eu. Aí eu achei que estava certo, porque tinha de ser mesmo, né? Passamos a noite conversando, veio quando ele dançando umas outras, e eu escorando parede com ciúme. Mas depois demos a palestrar e dar a saber que queria um ou outro. Perguntou meu pai se ele dava a casamento a ele. Aí o meu pai disse: olha, Betinho, e eu, vem cá. Aí eu vim, quando cheguei em casa, ele disse: tu queres casar com o Antônio? Aí eu disse: se o papai, com a cara beleza, se o papai quiser, eu quero. Se o papai queria nada. Aí ele continuou conversando com o meu pai. E o meu pai gostou dele, que já era amigo, né? Os pais dele, compadre, que era padrinho de uma irmã minha. E ele mais novo do que eu. Eu nasci em janeiro e ele nasceu em setembro. Aí fomos pensar em casar, a mãe dele logo morreu. E viemos embora e continuamos para frente e casamos. Eu estava dentro de 18 e casei dentro de 19. Casei, essa minha prima foi as testemunhas, foi da Arapiraca. Meu pai da Pitácio, que casou nós. E fizeram festa, me deram todo presente, foi aquela beleza. Aí ele inventou de comprar um terreno, esse terreno que é meu hoje. Aí, rapaz, tinha uma casa de barro, uma casa enorme de grande, de barro, um virador de fumo por detrás, um salão de guarda-fumo, casa bem grande, terreno, 20 tarefas. Aí fez a casa de farinha e gostava de criar gado, porque esse povo de primeiro era tudo fazendeiros, os pais dele. Aí ele botou para criar o gado e plantar do fumo, fazia negócio de penedo para tirar dinheiro lá para plantar fumo. Agora está a casa toda destiorada, a mineradora foi cavar um poço lá de eles, que deu água mineral e analisaram e confirmou que era. A primeira, a Vale, essa é a Vale Verde. Mas teve uma Vale que veio na frente que fez os poços e projetou muita coisa aí para esse outro. E queriam comprar, eu não quis vender porque esse menino enterrou o umbigo lá, não tem acerto para ele querer vender. E eu não vou desgostar o meu filho, que nem casou e ficou mais nós, e é quem faz tudo para os dois. E os outros casaram tudo, ninguém quis morar lá porque era esquisito. Todo metida valente e eu não achava jeito de viver sapateiro. E a família nasceu tudo lá, se criaram. Onde é agora, depois de tudo criado,
Depois que ele morreu, antes disso, ele morrer, nós compramos outro terreno, perto do corredor. Mesmo tanto, 20 tarefas. E aí se casaram tudinho, e eu fiquei mais essa menina, e botaram energia lá no campestre, foi botado energia, ficou tudo bonitão, e os vizinhos foram saindo, e foi que fiquemos sozinhos lá. Aí ficamos sozinhos, fazer o quê? Era o lugar que nós tinha que estar lá. Os meus filhos cuidaram de se casar e saíram para fora, e eu fiquei só mais esse menino e essa menina. Quantos filhos eu tive? 12. Eu não me lembro o nome de todos, porque nasceu muito menino laçado, que as enfermeiras diziam, tinha que botar de José. José, não sei quantos. De 12, tem quase a metade. José, pai. A primeira foi Josefa. O José, Edinaldo, Edeval, outro José e Debrando. É o caçula. Depois que nasceu tudinho, Jesus carregou a metade e criou-se a metade. Aí eu criei essas duas, que essa casinha aí, novinha, duas que eu criei. Essa aí, Jéssica, o nome dessa neguinha que eu criei. Filha de um filho meu com a outra que eu criei. 2 no hospital e o resto em casa. Um foi tirado, né? E o outro foi ganhado no hospital. 2. No Santa Maria. Uma comadre Filomena ali na Fazenda Velha, que era a enfermeira da mulher. Todas. Uma pessoa boa, Deus carregou. O mais trabalhoso para nascer foi esse que foi tirado. O menino foi tirado, o doutor tirou. Eu chorei quando lá em cima da cama para não ser cortado. Para mim, a pessoa que fosse cortada não tinha cura, não podia viver. Aí o doutor sentou-se na cama e foi me dar conselho, que eu já estava de idade, tivesse paciência, que isso não era nada demais, eu não ia sentir nada, ia tirar o bebê e eu não sentia nada, e ele fazia lá um trabalho para não ganhar mais, que eu ainda tinha condição de ter 4 ou 5, eu digo, bagaceira. Aí eu me conformei, aí ele operou mesmo e eu não senti nada. Na fumageira, eu vendia uma banca de cereais, arroz, fubá, feijão, farinha. Era uma feira braba. E hoje é que tá braba, viu? Mas é uma feira grande. Tá tão diferente a fumageira, aquilo ali fizeram tanto caçamento, tanta coisa bonita, que no tempo das feiras que eu dava lá, era só o chão. E outra na frente da casa de uma irmã minha, na Rua do Sol. A Rua do Sol era boinha, tinha a carreira de casa da minha irmã e tinha outra carreira de loja. Aí eu tinha essa banca lá, a minha mãe morando na Rua Duque, bem pertinho, né, da fumageira. E eu ia para lá, fazia os cadeirãozão de doce, botava no carro, era doce de leite, era doce de caju. No tempo do caju, meus meninos juntavam as carroçadas de caju e fazia doce para vender, fazia entrega de doce de leite, de mamão, que nós tínhamos gado, e fazia a entrega nas farmácias, nas lojas, mucunzá, às vezes eu fazia também arroz doce para vender nas festas. O povo queria, tudo conhecido, só juntava aquela turma naquela farra que fazia na minha banca. Aí eu comprei uma casa na Primavera, na Rua José Norato, para lá da feirinha, sabe? Que tem um cunhado meu, marido dessa irmã minha que morreu um dia desse, a caçula. Mora lá na casa ainda. Eu do outro lado, na esquina, uma casarona que era uma beleza, mas eu tinha vendido a safra de fumo, eu queria empregar o dinheiro, né? Que era para trabalhar o todo. Aí comprei a casa, mas não morei lá não, que eu não ia deixar o meu terrenão lá e as minhas coisas para ir morar na rua, eu nunca gostei de rua. Aí foi, eu digo, eu vou vender.
Aí eu avisei pro meu cunhado e a minha irmã que eu tinha aquela casa para vender. Aí um parente deles interessou a comprar. E eu vendi até por 40 mil, olha. Nesse tempo, a casa de 40 mil era casa, viu? Eu tinha vendido a safra de fumo, queria empregar. Achei bom. Ainda hoje está lá a casa. Botaram até para ser casa de médico. Consultório nessa casa. Mas agora eu acho que não tem doutor lá consultando mais não, sei lá. Eu tenho uma promessa assim de coração que Deus me deu essa vontade, não foi promessa que eu fiz, mas Deus me deu essa vontade porque eu vi a minha avó, que era uma avó e mãe, ia para Juazeiro, passava quase de mês mais ele lá, mas meu padrinho Cício e ele conversando, mas ela ensinando tudo que era bom para ela e contando o que ia se passar no mundo. Tudo que ela dizia, eu estou vendo hoje, né? Aí ela disse que meu padrinho Cício dizia, ó, na casa que se reza o ofício uma vez no dia, nem entra doença, nem entra ladrão, não entra bandido, não entra ninguém. Ó, e a força do ofício tange tudo quanto é ruim. De 7 braças não tem voz de chegar na casa. Aí eu peguei nessa profissão. Todo santo dia, quando eu estou aqui, eu rezo aqui. Mas também, por gosto, pode ver a minha roça, que eu rezo até dentro da roça. É uma lavoura rica, rapaz, oh, coisa bonita. Ainda ontem eu fui e rezei, oh meu Deus, basta passar 2 dias sem ir lá, quando eu chego lá, uma diferença. Olha, parece que Jesus, olha, aduba e bota mesmo para frente. O ano passado, faz até vergonha eu lhe dizer, mas eu estou falando a verdade, em nome de Jesus Cristo, que eu não estou mentindo. Olha, deu uma lavoura tão boa o ano passado, que a fava derrubou o milho todinho no chão. Olha, dessa altura, aquela bagaceira na roça todinha, não tinha onde você botar o pé de rama. Aí eu espalhei aqui o povo para catar fava, para me dar seca e carregava madura. As mulheres carregavam 2, 3 baldos de fava madura. Foi uma cheia. E a outra eu bati e ainda vendi 90 quilos de fava. Eu não gosto de fava, eu planto assim porque eu gosto de plantar e aproveitar e dar a quem precisa. No dia 12 de Santo Antônio vai ser a derradeira noite, no dia 13 a procissão. Agora aí eu vou acompanhar, se eu puder. Santo Antônio é o padroeiro da igreja, da paróquia aqui. Foi botado um padre que eu conheci ele novinho. E ele cresceu, estudou e é padre, Padre Edinaldo, o mesmo nome do meu filho. É um padre, a beleza, aquilo ali, ele grita a missa dele, gritando para quem tem oiça boa, daqui para lá, é capaz de ver no microfone ele cantando a missa. Dia de domingo é tanta gente nessa igreja que não cabe, fica a gente também de fora, sentado nas cadeiras, de tanta gente. Ele fez uma reforma na igreja, que ela não era assim, era uma igrejinha, e hoje está uma matriz. A igreja ele fez e fez para lá um ataco lá na frente, que só trepa um bocado com um bocado de máquina para acompanhar a missa, que é aquela coisa linda. Eu, né? 87, completo. 87 e mais 5 meses. Eu até um dia desse vivia já acabando de morrer com toda dor nos ossos, era pomada, era remédio, era doutora que aqui tem um consultório de doutor, um posto, era aquele sacrifício, aleijada. Trabalhei plantando essas coisas, só Jesus sabe. E de um dia desse para cá, com uma pomadinha branca que eu comprei, melhorei dos ossos. As doutoras passaram tanto remédio, tanta coisa. Eu sou intrigada de remédios. Eu não gosto de andar me tratando, oh, meu Deus.
Aí passaram o remédio e eu me abusando sem querer. E quando se acabava, eu me esquecia do nome do remédio, deixava de comprar. E agora mesmo, por enquanto, estou tomando 3 remédios. Aí dei para comprar essas pomadinhas que tem ali na frente da igreja, da matriz, lá no Calçadão. Olha, toda semana eu comprando, toda semana, R$5, 10, 5, 10 e nada. Eu tomava aquela melhorinha. Até quando foi agora, eu me inventei de comprar umas besteiras e também conferi um cartão da Loto, que eu podia, passou que nem gato por sebo. Aí fui conferir o cartão e comprar outro. E tinha um cara lá no ponto do ônibus, porque o ônibus passava aqui na porta. Aí eu fui, rapaz, fiquei lá sentada na banca, por detrás da banca que é o ponto da gente esperar o ônibus, tem um cara vendendo um bocado de pomada. Aí eu vi, a outra já estava quase seca, a que estava aqui. Aí eu cheguei lá, ô seu Zé, o senhor tem pomada aí boa para dor nos ossos? Ele disse, Maria, eu tenho aqui uma que é uma beleza. Eu digo, pois cadê? Aí ele me mostrou a pomada, eu usei e essa era bem arvinha, bem arvinha. Eu digo, só eu já usei tanto no mundo que estou enjoada e nada de ficar boa. Peguei a usar, rapaz, me dei para ir para a roça até de inchada, até limpado. E estou bem. Veio aqui um rapaz que o menino mandou, o Ricardo. Ele explicou que vinha um rapaz avisar para nós aguardar que tal hora, tal dia, ia chegar essas pessoas para fazer o que vocês estão fazendo. Aí o rapaz veio, que eu nunca tinha visto aquele rapaz. Você conhece ele? É, Caio mesmo. Aí ele, mais alto que você, né? Uma pessoa tão direito, tão bom. Aí eu digo, tá certo, meu filho, nós vamos aguardar. E para esse povo eu não posso negar nada. O Ricardo, que a mãe dele era tudo na minha vida, me ajudava em tudo. A dona Paula, esse menino meu, ele tem problema de coração, consegue um marca-passo. Ela me ajudava em tudo quando o meu filho precisava das coisas. A primeira vez foi para tirar uma apendicite, que é um sofredor. Ele estava com 12 anos, apenas. Aí eu procurei ela, quando cheguei lá, ela estava em Maceió. Aí a empregada, já acostumada a ver eu chegar lá, né? E gostar dela, e ela gostava da gente, ela passeava lá no meu terreno. Aí telefonou para ela que eu estava lá, precisando da presença dela, que eu estava com o filho, passando mal. E queria ela para orientar alguma coisa, que ela tinha todo o valor lá, dona Paula. Aí ela no telefone mesmo disse, chama aí o motorista, para eu conversar com ele. Aí ela chamou o motorista, ele foi atender a dona Paula. E quando ela atendeu, ele disse, olha, pega o meu carro e bota a Libertina e o filho. Vá para a Rua Duque, buscar o menino dela que está lá. Eu deixei na Rua Duque e vim de pé para a casa deles. Que até no caminho quebrou o calçado. Quando cheguei lá, foi com o pé calçado, outro no chão. Aí depressa arrumaram lá os calçados que me deram, deu certo para o meu pé e pronto. Aí ela disse, diga a ele que vem aqui conversar comigo. Aí ele foi para o telefone e ela disse, pega o carro. É para fazer o que essa mulher aí precisa. Vá para a Rua Duque, ver o filho dela e fala para o doutor fulano de tal, no hospital, que tome de conta da causa do menino, para fazer o que for preciso. Que quando eu chegar lá, nós acerta. Pronto, aí não falta mais nada, né? E o finado Nezinho, eu não tinha muito conhecimento, que era difícil eu ir lá para ver ele. Agora ela, para mim, era tudo na minha vida. Fomos para a Rua Duque buscar o menino. Quando cheguei lá, o bichinho deu inchado de chorar, com aquela dor braba de uma apendicite cheia. Ia para o carro se não tivesse jeito. Aí pegamos o menino, trouxemos para Santa Maria. O doutor estava no ponto, ela conversou com o doutor e mandou o empregado dizer o que foi preciso. E o doutor tomou conta do menino, operou-lo.
Aí, pronto, acabou sua doença. Uma pessoa boa, oh meu Deus. Para mim, nós somos tudo uma família só. Graças a Deus que procuraram saber da minha vida. E eu, com fé em Deus, mesmo que nós está tudo em casa. Porque pertenceu àquele povo, é tudo nosso, né? Pois é, o que eu posso fazer com vocês é pedir a Jesus que abençoe, sejam felizes. Eu agradeço a Jesus Cristo a vinda de vocês, que foi muito bem-vinda. Deus abençoe para viverem mais do que eu, para ter muitos anos de vida. As pessoas que são amigos e fazem as coisas certas, Jesus abençoa e vai viver. Uma benção, meu filho, nós somos todos irmãos. Deus os tem em todo canto feliz, cheio de bondade, do que é bom para vocês viverem feliz na vida. Cheios de paciência. E eu com toda a paciência, porque estou fazendo essa oração que meu padrinho Cício pediu, e eu me sinto feliz, estou ficando sadia e vivendo, e as minhas coisas tudo para frente. E os meus filhos também, tudo obediente, tudo direitinho. Tchau, Deus abençoe a todos, sejam todos felizes, nas graças de Jesus. Um beijo para todos.